Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Cidadania Participativa. E hoje vamos falar sobre a consciência negra para entendermos sobre a formação do mercado de trabalho brasileiro. Este é o nosso segundo episódio. Pá, para, pá. Isso, lá vem, segura que já vem. E o negócio vem com força hoje. Conforme pactuamos no primeiro podcast, aos grandes temas constitucionais para os debates político-eleitorais. Hoje trataremos sobre o mercado de trabalho brasileiro nas suas origens. Nas suas origens. Isso é, você sabe qual é a data? Fica a primeira pergunta. Pegou a visão? Então preste atenção. Qual é a origem? Do final do século XVI ao final do século... Isso mesmo, 19! Palmas para quem respondeu certo! Mais de 300 anos durante esse percurso. Lembrando a gente de que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, traz como princípios registrados na nossa Constituição os valores sociais do trabalho. Os valores sociais do trabalho é um dos princípios registrados em nossa querida Carta Magna. E qual é o outro princípio também? Na nossa Constituição, a livre iniciativa. Logo, o mercado de trabalho é um tema político por excelência, viram só? Deus, 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 meu pai, já estão querendo colocar o senhor de novo nesse assunto de política? Deus está em tudo, Deus é onipresente, onisciente, Ele está em tudo ao mesmo tempo. E quando vai falar de política, adivinha só? Ele está lá também. Mas o que ele quer ouvir da gente? Ele quer ouvir sobre os fundamentos, sobre os princípios trabalhados na Constituição. E aqui falaremos hoje sobre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa em relação à consciência negra para entendermos sobre a formação desse mercado de trabalho brasileiro. Então vamos lá fazer essa reflexão sobre isso, sobre essa consciência negra na formação do mercado brasileiro. Introdução para a meditação. Estamos em 2022, isso, em 2022, como o tempo passa rápido. Mas desde o final de 2015, a taxa de desemprego está acima de 11%. Nossa senhora, é muita coisa, papai. São cerca de 7 anos de agonia para o trabalhador brasileiro. Na melhor das hipóteses, quem conseguiu se manter em seu trabalho com carteira assinada está com o salário congelado e perdendo poder real de compra em decorrência das altas taxas de inflação em ocorrência nos últimos tempos, principalmente nos quase 3 últimos anos, 2020, 2021 e 2022. Hoje, em 2022, a taxa de desemprego está em cerca de 12%. É isso mesmo, 12%. Salário congelado, mais alta inflacionária, acarreta diminuição da renda do trabalhador brasileiro. Eis a economia em recessão depressiva. Se você ainda não sabe o que é recessão depressiva, eu vou deixar um espaço para você aí comentar aí. Deixa a sua dúvida aí nos comentários sobre as palavras que você ainda não tem o domínio para surfar nessa vibe, nesse flow que é a perspectiva do nosso podcast. Trazer você para essa linguagem para não ficar falando dos 10 mandamentos quando o assunto é política, porque nos 10 mandamentos Deus deu esse trabalho a Moisés para nos apresentar. E na Constituição da República Federativa, Deus também participou e lá deixou os princípios, os objetivos para nós discutirmos e colocar na prática tudo isso. E como que faz a gente ir para a prática? A gente volta na história. Isso. E aqui estamos falando sobre o mercado de trabalho e toda essa perspectiva da consciência negra na evolução desse mercado. E
Por incrível que pareça, hoje temos a internet para divulgar para Deus e o mundo sobre o nosso ponto de vista. É isso mesmo. Então vamos continuar. Os salários estão congelados, mas a alta inflacionária, que acarreta a diminuição da renda do trabalhador. Então, se você recebe salário mínimo, cada dia que passa, esse seu salário mínimo está valendo cada vez menos. Eis a economia em recessão depressiva. Quanto à informalidade, desde 2015 estamos com a taxa referente ao emprego precário e desprovido de direitos trabalhistas acima de 35%. É isso mesmo, 35%. Estão botando para lascar no do brasileiro. Isso! Hoje estamos batendo o recorde, porque a cada 100 trabalhadores ocupados, cerca de 40 são trabalhadores precarizados, sem carteira assinada, sem previdência social, os empreendedores sem acesso a crédito. 40% é a taxa da informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Cerca de 103 milhões de pessoas é o tamanho da população economicamente ativa brasileira, tamanho da força de trabalho que pode ser utilizada no Brasil. Temos cerca de 90 milhões de trabalhadores ocupados. Desses, cerca de 36 milhões são trabalhadores informais, isto é, 40% dos trabalhadores ocupados. O desemprego graça, a informalidade abunda, a renda encolhe, o povo empobrece, a economia definha, a carestia impera. Isso mesmo, pois bem, as 3 questões reflexivas. A primeira delas é o quê? O que queremos com esta conversa? A resposta é muito simples. Queremos incorporar inteligência para uma adequada compreensão do conhecimento sobre a nossa própria precariedade trabalhista, que está ligada diretamente ao modo como se deu o fim do regime da escravidão no Brasil. Isso mesmo, aqui para nós, há cerca de 134 anos atrás. Tratou-se de um processo histórico desenhista do nosso mercado de trabalho e das nossas periferias e redutos de extrema pobreza, porque as periferias brasileiras possuem preponderância ancestral escrava, ou seja, a nossa ancestralidade escrava prepondera em dominância nas periferias e bairros mais pobres do nosso Brasil. A propósito, hoje, 2022, já temos mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar. Mais de 116 milhões de pessoas sem condições nenhuma de fazer planejamento alimentar. E cerca de 20 milhões de pessoas na extrema pobreza. Observação: este texto quer provocar uma conversa madura entre pessoas inteligentes. Trazer pessoas simples que tenham a disposição e querem desenvolver essa inteligência para dar valor ao seu voto. De modo algum, apelaremos para recursos linguísticos vitimistas. E a segunda reflexão: qual é a importância desta conversa para a nossa existência? Antes de respondermos a este questionamento, vamos cotejar, isto é, vamos investigar esta informação a seguir. De acordo com Amanda Rossi, em artigo publicado na BBC News, Brasil, em agosto de 2018, ela diz: navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9 mil viagens com africanos escravizados e cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de 3 séculos, em mais de 300 anos. Eu vou repetir o que ela diz. Navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9 mil viagens com africanos escravizados. Era viagem a passeio? Não, era trabalho. E que tipo de trabalho? Trabalho escravo. Quantas pessoas foram, Everton?
4,8 milhões de africanos. Isso, 4,8 milhões de africanos vieram para o Brasil e vendidos como escravos? Sim, justamente, ao longo de mais de 3 séculos, isto é, 300 anos. Olha como se formou o mercado de trabalho brasileiro. Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Ao longo de mais de 300 anos, navios portugueses e africanos embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas viagens, 9,2 mil viagens tiveram como destino o Brasil. Isso mesmo. Assim, se iniciou o mercado de trabalho brasileiro. Tratou-se da entrada de um fluxo de pessoas de tal modo consideravelmente grande e capaz de impactar a formação cultural e socioeconômica da nossa sociedade brasileira. E como impactou, observemos. Na década de 1810, há cerca de 200 anos atrás, o tamanho da população total brasileira era de aproximadamente 4 milhões de pessoas. 48% dessas pessoas eram escravas, 1,9 milhão de pessoas. 48 de cada grupo de 100 brasileiros na década de 1810 eram escravos. Quase a metade de todo da população do Brasil. Há 210 anos atrás. Isso mesmo. Há 210 anos atrás. Na década de 1860, o tamanho total da população brasileira era de 8 milhões de pessoas. Cerca de 22% delas eram escravas. Isto é, 1,7 milhão de pessoas. 22 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil na década de 1860 eram escravos, há cerca de 160 anos atrás. Na década de 1880, o tamanho da população brasileira era de 10 milhões de pessoas e cerca de 10% eram compostos de escravos, isto é, 1 milhão de pessoas. 10 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil na década de 1880 eram escravos, há 140 anos atrás. E em 13 de maio de 1888, há 134 anos atrás, houve a abolição definitiva da escravidão do Brasil, o último país das Américas a pôr fim oficialmente ao regime da escravidão. Você entendeu bem? O Brasil foi o último país das Américas a pôr fim ao regime da escravidão oficialmente. O que é oficialmente? Pela lei. E na prática? Aí já é outros 500. Observação fundamental. Juridicamente, ser escravo era ser um subanimal, um instrumento de trabalho de mobilidade autônoma. O escravo era menos digno que os semoventes, que eram os animais utilizados no processo produtivo dos engenhos, isso é, semoventes. O negro era uma espécie de equipamento de trabalho para a produção. Há 134 anos atrás. Em termos históricos, isso foi ontem, 134 anos. Foi quase agora. Se considerarmos que a escravidão durou mais de 300 anos e que temos pouco mais de 130 anos do fim oficial da escravidão no Brasil e principalmente o modo como se deu o fim da escravidão por aqui, nestas terras, totalmente sem o amparo de políticas governamentais para incorporar os ex-escravos ao mercado de trabalho, ao mundo da educação e ao universo da cidadania, constatamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso mercado de trabalho, foi determinante das nossas cidades, foi determinante da nossa industrialização, foi determinante para a nossa educação e também foi determinante para a nossa organização econômica, foi determinante também para as nossas políticas públicas e determinantes também para nosso direito. Façamos algumas vinculações entre as descrições históricas trazidas neste texto e a nossa atualidade econômica deste Brasil do século XXI.
Quanto ao mercado de trabalho, negros são maioria entre os desocupados, isto é, os desempregados, e trabalhadores informais no país. Pretos e pardos, que compõem a população negra do país, são a maioria entre trabalhadores desocupados, 64,2%. 64 de cada grupo de 100 desempregados são negros pardos. Segundo o informativo, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, atualmente os negros representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho. Quanto à informalidade, os pretos e pardos representam 47,3% dos trabalhadores precarizados. Isso tem fonte? Isso tem base? Tem. Qual é a fonte? A fonte é a Agência Brasil, a empresa brasileira de comunicação, EBC. E que ano que ela divulgou isso? Ela divulgou isso em 13 de 11 de novembro, de 2019. Quase agora. Quanto às condições de moradia, a desigualdade no mercado de trabalho tem reflexos também sobre as condições de moradia, enquanto 27,9% das pessoas brancas vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento básico, coleta de lixo, tratamento de esgoto e fornecimento de água. A proporção sobe para 44,5% entre pretos e pardos. Que não tem o quê? Não tem coleta de lixo, não tem tratamento de esgoto, não tem fornecimento de água. É isso mesmo, 44,5% entre pretos e pardos. Isso impacta as condições de saúde, vulnerabilizando, se tornando vulneráveis, portanto, ainda mais a subsistência da população preta e parda. Quem disse isso foi quem? Foi você, Everton? Você que está inventando? Não, jamais eu vou ficar inventando um negócio desse. Quem disse foi a EBC. Lá da Agência Brasil, a empresa brasileira de comunicação, em 2019. E quanto à violência, Everton? Negros têm 2,7 vezes mais chances de serem mortos do que brancos, segundo o IBGE, de 2012 a 2017, de acordo com dados do SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Sim, morreu. Do Ministério da Saúde. Foram 255 mil mortes de pessoas negras por assassinato. Entre os jovens brancos de 15 a 29 anos, a taxa era de 34 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017, último ano com dados de mortes disponíveis no DataSUS. Entre os pretos e pardos, eram 98,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Fazendo o recorte apenas dos homens negros nessa faixa etária, de 15 a 29 anos, a taxa de homicídios sobe para 185 assassinatos por 100 mil habitantes. Quem disse isso foi você, Everton? Jamais. Quem disse isso foi a empresa brasileira de comunicação, a EBC, em 13 de novembro de 2019. Foi logo após 2018 as eleições. Por tudo exposto, clara está a importância deste tema para o entendimento da nossa realidade existencial neste nosso querido Brasil. O que ganhamos ao incorporar estas reflexões à nossa compreensão? A resposta é muito simples. Dentre os muitos e diversos ganhos, podemos destacar o não reducionismo da reflexão sobre a consciência negra, a questão do racismo. Não que esta seja uma questão menor, mas se dermos centralidade a discussões sobre racismo versus negação do racismo, abandonando os processos históricos da nossa formação social e suas vinculações com o momento presente, constituiremos uma conversa capenga, canhestra, estúpida e completamente descontextualizada socio-historicamente, explicando nada e fazendo reflexão nenhuma, reforçando ainda mais os preconceitos, os erros históricos interpretativos e os ódios entre as classes sociais.
E este foi mais um tema de relevância política, sem o qual não compreendemos adequadamente o nosso amado Brasil. Quais as fontes também consultadas? Quais são as fontes? Professor! Qual professor? João José Reis. Ele é um historiador e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Quem conhece o IBGE? E esse texto foi realizado, concretizado pelo nosso querido, amado Rony Júnior, 36 anos, agente socioeducativo, formado em comércio exterior e pós-graduado em economia do setor público, responsabilidade fiscal. E esse foi mais um querido podcast para você, trazendo informações relevantes para você ter argumentos suficientes para observar durante as próximas eleições que estão chegando aí em 2022. Não deixe de refletir sobre esse assunto tratado aqui. Se você não entendeu, ficou algum espaço com dúvida, deixa aí no comentário, manda no direct, manda e-mail, manda para quem você sabe que entende de política, pergunta para ele e tudo mais se vos será acrescentado a partir do seu querido feedback. E Deus esteja convosco. Grato pela sua participação até aqui. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo de alguma forma tocou em você. E se tocou em você, meu amigo, parabéns. Você tem alma. Você tem alma de brasileiro. Então venha comigo e vamos junto trabalhar esses assuntos. Beleza? Fica com Deus, abraça, até o próximo episódio.